Boa noite, meu nome é Daniel, somos todos estudantes de Psicologia do Centro Universitário Augusto Mota, Uniswan, e estamos realizando hoje um podcast com a Cel, nossa presidente do CRP, e também fui professora, né, na instituição. E nesse podcast nós estamos trabalhando alguns temas para a realização de um jornal. E, no nosso caso, nós escolhemos o título de Psicrítica. Dentro da Psicrítica, a gente vai conduzir a entrevista de hoje para a disciplina Projeto, para constituirmos o nosso projeto semestral. Então agora eu vou pedir uma breve apresentação de todos. Boa noite, meu nome é Tainá, sou do terceiro período do curso de Psicologia da Universidade Augusto Mota, Uniswan, em Bom Sucesso. Boa noite, meu nome é Graça, sou estudante de Psicologia na Universidade de Uniswan. Boa noite, meu nome é Renan e eu sou estudante da Uniswan, de Psicologia no terceiro módulo. Boa noite, meu nome é Alexandrina, sou estudante de Psicologia da Universidade Uniswan e estou no terceiro módulo. O nosso amigo que faz parte da gravação, né, que está agora como cameraman, é o Rosenberg. Rosenberg, bota sua fala aí, diz quem é você. É isso aí. Hoje eu estou de cameraman, eu sou estudante de Psicologia, Rosenberg Valeriano. Estamos aqui para entrevistar Cel. Selma, boa noite, obrigado por ter recebido a gente. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, né, da sua atuação na psicologia, para que houvesse uma contextualização. Tá bom. Bom, obrigada a vocês, assim, para mim é um prazer receber vocês. Acho que por isso eu me sinto em casa ainda, especialmente com as pessoas que são do corpo docente da Uniswan, com as pessoas estudantes, enfim. Então, para mim é muito bom estar revendo o Dani e conhecendo vocês. Estou bem feliz mesmo, então obrigada por isso. Bom, sou Cel, né, contextualizando um pouco esse caminho na psicologia. Já vão alguns anos aí construindo essa psico. Sou de Pernambuco, pernambucana, então me formei lá, enfim, mudei para o Rio fazem 6 anos. Lá em Pernambuco fiz graduação em psicologia, depois comecei a trabalhar como psicóloga, então tem todo um começo dessa profissão que começou lá, especialmente trabalhando em política pública. Então, por um tempo eu atuava com população de rua usuária de crack, num programa que pensava acolhimento integral, psicossocial, junto com essa população. Então, a gente aprendia a fazer uma certa psicologia que ia na calçada, que ia na cena de uso, que pensava o risco que a pessoa estava correndo e construía junto com ela alguns projetos, encaminhamento, redes suas, enfim, e um conjunto de coisas super bacanas que mudaram um pouco, enfim, como eu vejo o que eu quero trabalhar e o que eu gosto de trabalhar. Também trabalhei já em ONG que acompanhava pessoas vivendo com HIV, enfim, então acompanhar um pouco esse debate de prevenção à IST e o trabalho da psicologia com o campo de pessoas vivendo com HIV também foi um tempo. Além da clínica, enfim, acho que a clínica, vocês estão fazendo debate sobre psicologia social, acho que eu nunca entendi que a clínica é oposta ou isso ou aquilo. Então dava para ao mesmo tempo ser trabalhadora da assistência social, por exemplo, e no contraturno até acompanhar pessoas na clínica. Eu acho que uma coisa sempre complementou a outra. Na rua, por exemplo, às vezes eu ouvia umas histórias e por conta da dinâmica do serviço você tem que encaminhar super rápido, você tem que ver a pessoa uma vez só, talvez nunca mais vai ver ela de novo na vida, já tem que organizar tudo que puder ali naquele único encontro. E aí eu ficava com vontade, cara, eu queria ouvir ela com calma, com tempo, na outra semana. E aí trabalhar na política pública me deu vontade de também trabalhar na clínica. Então eu fui construindo em paralelo essa atuação, assim, trabalhava um turno num lugar, outro turno tinha meus pacientes, enfim, as pessoas que eu acompanhava, que até hoje eu acompanho ainda algumas, enfim, né, foi seguindo. Até que depois fez sentido vir para o Rio, fez sentido voltar a estudar sobre tudo isso que eu estava vivendo ali, com a galera na situação de rua, com algumas violências que atravessavam. E aí conheci um orientador que trabalhava aqui no Rio, enfim, estava na UFRJ, e aí fez sentido tentar a seleção para vir fazer pesquisa com ele, fazer doutorado aqui. Aí passei, mudei para o Rio, então vim meio que me jogando nessa possibilidade. E aí no Rio foi acontecendo um monte de outras coisas também, né? No campo da psico, enfim, fui atuando, continuei trabalhando na clínica, mesmo aqui no Rio, fui conhecendo várias outras pessoas, aí depois conheci um pouco aqui no Rio as redes que trabalham com psicologia no sistema prisional, enfim. Não cheguei a trabalhar diretamente com isso, mas sou bem perto das pessoas que trabalham nesse campo socioeducativo, sistema prisional, política de segurança pública.
Enfim, eu fui fazendo esse volteio, até que, ainda continuando na clínica, comecei a dar aula, aí dei aula na Uniswan, e aí foi daí que eu dei aula na turma do Daniel, enfim. Aí agora, atualmente, eu trabalho na Câmara Municipal do Rio, assim, a reviravolta que eu não imaginei, mas enfim, surgiu a possibilidade, aí acabei saindo da Uniswan para esse campo. E no meio do caminho, organizações como o Conselho de Psicologia sempre fez um pouco parte, desde que eu me formei. E aí, entrando um pouquinho no tema das perguntas que vocês vão fazer, que é psicologia social, vocês estão pensando em pessoas trans de modo geral, né? Lá em Pernambuco, assim, quando eu me formei, que aí eu fui tirar meu CRP, enfim, eu sou uma pessoa trans, acho que eu não disse isso, mas sou uma pessoa trans também. Então, quando eu me formo lá em Pernambuco, a gente já vai meio que armado, assim, já vê um pouco quais são as resoluções, quais são os documentos, como é que a gente tem que garantir nosso direito. E na época não era um debate muito que as pessoas faziam. Mas aí eu tinha descoberto que já existia uma normativa que possibilitava que eu pudesse ter na minha carteira o meu nome CEL, assim, que eu não precisasse assinar com outro nome. Aí chego lá no CRP de Pernambuco, né, não era nem do Rio na época, com esses documentos, ó, tipo, eu quero tá aqui, ainda a gente na época não trocava nome tão fácil como hoje, enfim, era todo um rolê no sistema de justiça, e aí chego lá do CRP de Pernambuco, né, tipo, então, quero esse direito, eu sei que tem essa resolução, esse daqui que garante. Aí as atendentes não sabiam, porque nunca tinham trabalhado, nunca tinha chegado ninguém assim, tipo, aí elas, não sei como faz isso. Aí eu, então vamos aprender junto. Tá, vamos aprender junto. Aí conheci algumas pessoas do CRP de Pernambuco que estavam dispostas a entender junto. Depois entendi que fui talvez a primeira pessoa de trans que chegou lá para tirar CRP no estado inteiro, assim, na época. Que é um dado meio triste, mas enfim, fala algumas coisas. Só que aí nessa coisa de, então eu aprendi, porque eu aprendi para me proteger, posso compartilhar com vocês, vão aprender junto a como fazer para quem vem depois. Comecei a colaborar lá, depois a gente criou um grupo de trabalho lá que discutia gênero, isso lá em 2014, assim. E aí depois, enfim, colaborando com o CRP de Pernambuco por um tempo, até que eu mudo para o Rio, e aí foi meio que automático conhecer o povo do CRP do Rio, e ser meio que enxerida, e vim querer conversar e debater coisas aqui dentro do Rio também. Aí conhecendo gente, eu fui conselheira da gestão anterior, né, em 19, 20, 21, que é como eu falei para vocês, é uma eleição, dura 3 anos, a gente faz isso meio que como um sindicato, então é paralelo aos nossos trabalhos, assim, não paga nossos boletos, infelizmente, mas faz sentido porque é onde a gente consegue construir coisa, enfim, a gente encaixa no trabalho, então a gente vem à noite, organiza a vida para caber isso. E aí eu fui da gestão anterior, uma conselheira no meio de 30, enfim, fazendo meus rolês aqui, coordenei por um tempo a Comissão de Direitos Humanos daqui na gestão passada em 19, no meio da pandemia. Depois eu que passei a cuidar dos processos na COI, então teve um tempo que eu que presidia um pouco a parte que cuida dos julgamentos, enfim, então aprendi um bocado sobre isso. Até que quando foi ter eleição de novo, teve uma galera que olhou e pensou, cara, faz sentido ser a CEL. Se a CEL vier nesse lugar central, eu topo vir junto. E aí quando eu percebi, tinha um grupo de outras 30 pessoas pensando, CEL, vem como principal, vem como cabeça de chapa, vem como presidenta. Aí a gente fez, concorreu, assim, dessa vez não teve outros grupos que se candidataram, né? Então a gente acabou ganhando a eleição e aí assumi a presidência desde então. Aí já estamos aqui 22, 23 e 24. É isso, né? Foi 22. Foi 22 que eu dava aula para vocês. Então já passou da metade da gestão. Ano que vem acaba, enfim, ano que vem vai vir outro grupo disputar isso aqui, outras pessoas. Mas aí tô aqui, aprendendo. Eu não posso, porque pelo regimento a gente pode 2 vezes consecutivas ser conselheira. Então eu fui conselheira em 19 e agora eu sou conselheira, né? Conselheira presidente. E aí vem outro grupo, o que é legal, porque renova, sabe? Então fica a dica, quando vocês se formarem, é um espaço que qualquer pessoa que tem CRP ativo pode se organizar e disputar ocupar esse lugar. Interessante na tua trajetória, que se você for percebendo, o caminho ele foi se formando, tipo, cada tijolo da estrada foi sendo colocado à medida que você estava próximo. Então, tipo assim, foi quase que um encaminhamento, entre aspas, natural, devido à tua própria expertise. Já tinha um envolvimento com a questão social, que conta bastante aqui dentro do CRP, né? Porque você vai ter não só o caráter clínico, mas você vai estar fazendo uma verificação de diversas outras questões que abrangem a psicologia, né? E que inclusive a gente está tratando em psicologia social. Teve um trecho da tua fala que eu achei fenomenal, quando você estava falando sobre a tua trajetória logo no início, pós-formada. A primeira coisa que me veio à mente foi aquela frase da Silva Lane, que toda psicologia é social, né?
Então, isso fica muito demonstrado como uma raiz muito forte dentro de você. E, pô, não poderia imaginar a melhor pessoa para ter esse debate, para ter essa conversa. Né? Então, assim, a gente vai fazer aqui que é um diálogo, bem dialogado mesmo. A gente tem algumas perguntas, é claro, para a gente poder tirar dúvidas, mas e concernentes ao trabalho, mas a ideia é fazer uma coisa bem dialogada. Então, se outros colegas, para além do questionário, quiserem contribuir com algum questionamento, então vamos adiante. Quer começar, Alexandre? Vamos começar. Vamos lá. Começar com as perguntas. Como a psicologia social aborda a construção de identidade de gênero em pessoas transexuais? Legal essa pergunta. Pensar sobre pessoas trans, acho que pensar sobre a diferença de modo geral, assim, acho que a psicologia social, ou a psicologia de modo amplo, assim, tanto nas diferentes áreas, aqui, o modo como a gente foi construindo ela nos últimos anos, assim, vai fazendo ela ser um campo de vanguarda, acho que eu posso usar essa palavra. Um campo de vanguarda no sentido que a gente foi pautando a psicologia no Brasil como um espaço de ofertar cuidado para as pessoas, de ofertar acolhimento, de ofertar a garantia de respeito, inclusive, para as pessoas de modo geral, assim, no Brasil. Eu acho que tu citou Silverlane, acho que desde uma galera lá dos anos 60, 70 da psicologia brasileira foi disputando esse lugar de entender, a psicologia não serve para corrigir a pessoa dentro de uma régua muito pequenininha, a psicologia serve para acolher e fortalecer e produzir saúde nas pessoas. É nesse debate que a gente foi fazendo, a psicologia do Brasil foi se ampliando, e eu digo do Brasil marcadamente, porque tem outros lugares que ainda estão em outra lógica, uma lógica mais de normatizar, de fazer você caber dentro de uma caixinha que na prática quase ninguém cabe. Mas aqui acho que isso foi se ampliando. E aí, com relação às pessoas trans, acho que a gente foi também entrando e pegando essa herança, desde a Silverlane, mas também de outras pessoas também, de entender qual é o nosso lugar da psicologia. E algumas pessoas foram respondendo, o lugar da psicologia é garantir cuidado, garantir respeito, garantir acolhimento. Com esse viés, quando as questões das pessoas trans começam a chegar na saúde do Brasil de modo geral, nos espaços, nas instituições, a psicologia é convocada a responder também. E aí isso gerou, enfim, eu contando história, eu falo muito, gente, desculpa, ótimo, mas isso gerou uma certa treta. Acho que teve uma certa psicologia que entendia, talvez o lugar seja a correção, porque essa história está errada, então você tem que fazer, reverter a pessoa para ela ser uma pessoa normal, entre aspas. Uma discussão muito rasa de quem é normal, quem não é normal, enfim. Mas aí teve outra psicologia que foi entender, cara, não, assim, talvez a gente tenha que entender um pouco o que é essa diferença, como que essa diferença se coloca, e produzir acolhimento, e produzir saúde, produzir potência, produzir, enfim, alegrias, né, dignidades para as pessoas todas de modo geral. Então acho que a psicologia brasileira foi tomando esse segundo viés, assim, de algum modo, de entender as diferenças, entender que no fim, se a gente olhar de pertinho, todas as pessoas vão ser muito diferentes umas das outras, e que talvez não cabe a psicologia entender que não, você não está certo, mas a Cel está certa, ou então não, a Cel não está certa, mas você que está certa, então vamos todo mundo ser igual a ela, porque todo mundo tem que funcionar, pensar, ter memória, ter sonho, ter plano, ter, enfim, ação igual a ela, senão não vale. Acho que a psicologia brasileira ficou bem mais complexa que isso, assim, bem mais complexa que isso. E aí, com relação às pessoas trans, a gente foi um campo muito disputado também, até hoje é disputado, que foi dizendo, não, nosso lugar talvez seja entender que as pessoas são muito diferentes entre si e garantir que elas sejam acolhidas, que elas tenham acesso à saúde, acesso a respeito, acesso à dignidade. E isso fez toda a diferença, toda a diferença. E aí, só lembrando a pergunta que eu falei mais. Não, você acabou meio que respondendo um pedacinho da segunda pergunta também. Pode fazer. Porque assim, eu achei interessantíssima a tua visão, porque ela não só aborda a psicologia social como um todo em relação às pessoas trans, mas ela já envolveu também essa disruptura de um conceito não só de normalização, mas de normativização, né? Que inclusive a gente tem estudado bastante recentemente. A segunda pergunta seria como você vê o papel da psicologia na promoção social, compreensão e aceitação das identidades de gênero diversas. Legal. Mas assim, como você vê isso, você, Cel, agora, assim, uma pergunta de um cunho um pouco mais pessoal, tendo a ideia de que você trabalha com isso, né? Sim. Legal. Acho que as duas, de fato, são bem próximas, assim. Mas isso da psicologia é uma disputa. Acho que eu falava quase todo dia na tua turma, mas falando para vocês também, acho que não dá para pensar psicologia sem pensar disputa. Só que disputa é palavra chique. A gente pode trocar por sinônimo de outra fácil.
Não dá para pensar psicologia sem pensar treta. É treta o tempo inteiro, em todos os lugares, assim, tipo, treta em todos os lugares o tempo todo, em qualquer campo que a gente for, qualquer. Fui para o nicho muito específico, do específico da neurociência, por exemplo, só quem estava falando disso, vai ter treta. Vou para o nicho de tal da psiquiatria, vai ter treta e disputa lá dentro também. Então, psicologia acho que não é uma profissão muito pacífica, pacificada, de que está todo mundo pensando a mesma coisa enfim. Então, isso só para dizer que tudo isso é disputado. Se a gente entende com relação às diferenças, o lugar da psicologia é garantir respeito e dignidade, isso também não está dado. Acho que é efeito de como a gente vem convencendo e se perguntando o tempo inteiro para que serve a psicologia e para quem que serve. Por exemplo, sobre diferenças e chegando no teu ponto, por muito tempo, muita gente achava que psicologia não tinha nada a ver com população em situação de rua. Que psicologia não tinha nada a ver com gente que passa fome. Que psicologia não tinha nada a ver com gente que sofre violência, enfim. Por muito tempo teve muita gente que achou e ainda acha. Só que acho que a gente vem de outro lado dizer, não, cara, a psicologia tem tudo a ver, porque é uma ferramenta que consegue chegar junto, uma ferramenta que consegue dar ali um suporte para que essa pessoa viva um pouquinho melhor do que ela tem vivido. E aí com pessoas trans a mesma coisa. Acho que a gente vive disputando, dizendo, não, cara, a psicologia pode ser uma ferramenta para ajudar a pessoa a viver um pouco melhor, assim. Então, é um pouco esse crivo da pergunta. E aí pergunta na minha experiência, né? Sim, eu ia até te falar, assim, desculpa até te cortar, mas a gente está falando aqui em termos de psicologia, mas se a gente for pensar em extrapolar isso para o campo social, essa conversa, esse diálogo de disputa fica ainda mais complexo. Até pouco tempo atrás, estava se veiculando, né? Direitos humanos para humanos direitos, mas quem são esses humanos direitos? Como separar isso, né? Porque isso gera exclusão. E acho que dentro de um contexto mais específico, ao mesmo tempo até óbvio, é isso que a psicologia também combate. Né? Porque se você está excluindo alguém, imediatamente você está gerando sofrimento, você está gerando reclusão social, problemas, disputas que podem extrapolar o campo do diálogo, né? E se tornar verdadeiros campos de batalha. Então, essa tua fala, ela se coaduna muito com tudo que não só a gente está estudando, mas com um contexto mais amplo que é uma disrupção que vem desde a década de 60 e ainda hoje é difícil de ser aceita, né? Tristemente falando. Sim. Ele perguntou a história mais pessoal, por exemplo. Eu acho que por a psicologia ter essa história de uma galera que já pautava isso, já disputava isso, já entendia, não, qualquer psicologia, seja clínica, seja qualquer lugar que a gente for, precisa entender também esse lugar com a diferença, entender para que a gente faz psicologia para quem. No meu caso, com o meu marcador de diferença, a psicologia foi um lugar possível, sabe? Acho que desde que eu fui me formando ali na graduação, sempre foi um lugar em que as pessoas não achavam que... Alguns sim, mas óbvio, até hoje. Mas sempre teve gente que entendeu, ok, você é céu, tudo bem. Ok, você é uma pessoa trans, tudo bem. Continua achando que é minha colega de turma, enfim. Sempre teve alguém que estava junto, sabe? Entendendo, sou da psicologia, entendo que você também pode ser da psicologia. E aí isso fez com que, por exemplo, eu pudesse ter trabalho sendo psicóloga. Parece uma coisa meio óbvia, mas tem áreas, por exemplo, que pessoas trans não têm nem trabalho. Que alguém não vai nem cogitar que essa pessoa trans possa trabalhar nessa área. Mas é na psicologia, e aí isso eu aprendi cedo, né, já recém-formado. Talvez tenha algumas áreas de psicologia que naquele momento não entenderiam que era possível que eu trabalhasse. Mas eu entendi, por exemplo, que outras áreas, sim, as pessoas não achavam que era uma questão de trabalhar. E aí, não à toa, eu acabei indo trabalhar com população de rua, com grupos vulneráveis, porque quem já trabalhava com isso também já era um pouquinho mais aberta do que no contexto, por exemplo, um comentário muito pessoal, não vou citar nome para citar a história. Assim que eu me formei, eu tentei trabalhar numa organização, assim, numa empresa que tem lá em Recife, que abriu seleção, eles pagavam bem, enfim, eu me encaixava na vaga, eu achava, massa, pô. Mas aí, o fato de ser uma pessoa trans, e foi muito da cara isso, que foi isso, me cortou da possibilidade de trabalhar lá, assim, depois de já ter passado algumas etapas. Aí na época eu fiquei, putz, será se eu posso mesmo ser psicóloga? Eu vou fazer outra coisa da vida, vou tentar fazer o corre que der, enfim. Só que aí logo depois eu conheci uma galera que era mais aberta, sabe? Entendeu? Ok, Céu, você pode ser minha colega de trabalho, respeito você como profissional, enfim. E aí foi tendo esses caminhos da psicologia, outros que sempre foi possível. E aí daí que eu acho que hoje já passou vários anos disso, enfim, eu tenho cara de novinha, mas já faz, sei lá quantos anos, 12 anos, assim, dessa história, acho que já faz 12 anos que eu me formei. Enfim, então 12 anos atrás era muito diferente, parece pouco, mas ao mesmo tempo é muito. 12 anos atrás era muito diferente, assim, era muito diferente tudo.
Mas aí, isso achando onde que é possível, com quem que é possível, qual psicologia vai sendo possível para mim trabalhar, ser reconhecida, enfim, pagar minhas contas, enfim, e poder ser vista como colega de trabalho, fez muita diferença. Aí deu para ir olhando onde aqui dá. Não, aqui não dá não, então não vou nem focar energia, mas aqui dá, vou focar energia aqui. Aí isso fez indo, até que acho que bem significativo hoje a gente está nessa virada de tempo em que, sei lá, estou aqui, né, como presidenta, acho que isso marca que a gente deu uma virada na história imensa. Ser professora, por exemplo, é um lugar que eu não imaginava que seria possível uns anos atrás. Porque de fato não seria, a faculdade não contrataria a opção trans para ser professora. Mas a gente virou alguma coisa, que aí quando eu fiz a seleção da Uniswan, eu fiz meio descrente, sabe, que eu seria contratada. Mas aí de repente não foi questão, e a coordenação me contratou, e a galera me contratou, e foi tranquilo trabalhar lá. Aí eu, cara, o mundo mudou, que doido, enfim. Mas exato. Exato. Quais são as questões éticas específicas que surgem ao trabalhar com pessoas transexuais em contexto de pesquisa e prática em psicologia social? Muito boa essa questão. Quais questões éticas que surgem, né? Se a gente parte daquele princípio que o lugar da psicologia é garantir acolhimento, respeito, cuidado, a gente vai estar com essa pista de atenção em qualquer lugar que a gente for exercitar psicologia, assim. Seja fazendo pesquisa, seja trabalhando, sei lá, na escola, seja trabalhando no Detran, seja trabalhando na clínica, seja trabalhando numa instituição, qualquer lugar que for, essa questão vai estar posta. Com relação a pessoas trans especificamente, nesse tempo que mudou nos últimos 15 anos, assim, do mundo que deu uma virada nos últimos 15 anos para frente um pouquinho, né? Acho que a gente foi desenhando algumas coisas que são bem importantes, mas todas elas são bem básicas, assim, que é basicamente respeitar a pessoa como uma pessoa, entender que é uma pessoa que está aqui na sua frente. Enfim, acho que isso que é meio básico, a gente precisa e precisou e ainda precisa, e dando contorno de mas como que você faz isso, coleguinha, que porventura não queira entender que Graça é uma pessoa, que Graça merece respeito, que Graça pode andar na rua sem levar uma pedrada, por exemplo. Enfim, como é que a gente faz isso? Na psicologia a gente foi criando normativas. E aí não precisa nem muito longe, acho que o nosso próprio Código de Ética já dá um contorno legal, e ele já é um documento antigo, mas ele desenha um pouco como que a gente entende psicologia no Brasil, com psicologia que respeita as pessoas, que garante direitos, psicologia alinhada com a produção de dignidade, essa palavra aparece também. Então, como a gente disputou um tempo atrás, gerações anteriores disputaram que é isso que a psicologia faz, e marcaram isso num documento que organiza tudo, a gente pode pegar esse documento que organiza tudo e especificar, dizendo, com relação a pessoas trans, então, coleguinha, pelo artigo tal, você tem que garantir respeito, dignidade, enfim, garantir acolhimento. E como faz isso? Aí a gente foi desenhando algumas coisas, como respeitar o nome da pessoa. Parece básico, mas não é não, com relação a pessoas trans, assim, não é simples não, mas respeitar o nome da pessoa. Respeitar o modo como a pessoa se apresenta no mundo. Respeitar, enfim, reconhecer essa pessoa na potência que ela se apresenta. Acho que não tentar diminuir essa pessoa. Acho que coisas básicas, mas a gente criou normativa. E aí, se for para dizer, para ficar registrado mesmo, como que a gente organizou isso, a gente no CRP, um dos nossos trabalhos, sistema, né? A gente tem o regional no Rio, o federal e regionais em todos os estados. A cada 6 meses a gente tem grandes encontrões em Brasília, vai ser em maio próximo, que é onde a gente discute as nossas políticas todas, onde constrói lei mesmo para psicologia, que a gente chama de resolução, constrói modo como o trabalho faz, enfim, aprova ou não questões, enfim. É uma grande disputa, assim, 3 dias disputando, 3 dias de treta nessas assembleias. E aí, nessas assembleias onde a gente constrói as resoluções. Aí a gente construiu uma específica para pensar o trabalho da psicologia com pessoas trans, que é a resolução do CFP 01/2018. Que eu acho que não tem ela impressa aqui não, mas enfim, depois eu mando o link para vocês. Que aí ela desenha direitinho, pessoa psicóloga, seja onde quer que você trabalhe, seja com qual abordagem, com qual linha, com o que for. Se chegar uma pessoa trans na sua frente, preste atenção nisso aqui. Aí a gente elencou algumas coisas para prestar atenção. Aí aprovou em 2018, aí ela foi lançada em 2018, aí de 18 para cá, são 6 anos, né? Ela está em vigência. Então, quem não sabe direito, estou trabalhando, sei lá, na clínica, chegou uma pessoa trans, o que é que eu faço?
essa resolução ajuda a dar uma orientada, assim, olha, presta atenção nisso aqui, que vai dar tudo certo. Talvez por falta de conhecimento também, as pessoas não sabem como lidar, né? Exato. Assim, o que falar, como agir, tal, Acolher, né? não sabe como acolher, porque não tem uma orientação, não é uma coisa que você aprenda desde pequena, constantemente, né? Não é um estudo constante, é trans, o assunto é trans e tal, mas não tem uma explicação, né? Não tem um ensinamento pra gente, porque hoje em dia até tem mais, né? Mas antigamente mas não se tinha na nossa época. Exato. Tinha. Tem uma atriz, que é a Renata Carvalho, assim, que é uma atriz trans, enfim, ela sempre fazia uma fala dizendo que parte do preconceito da sociedade brasileira a gente conseguiria acabar se as pessoas convivessem com pessoas trans. Porque quando a gente não convive com a diferença, a gente cria um imaginário, um fantasma, meu Deus, é um monstro que vai ali atacar todo mundo. Aí quando você vê que é uma pessoa, como qualquer outra, com sua diferença, enfim. E aí acho que, se eu fosse dizer, o que é que mudou em relação a pessoas trans nos últimos, sei lá, 12 anos, de quando eu me formei pra cá? A gente passou a conviver mais, assim. Eu acho que, enfim, eu mesma, criança, adolescente, não conhecia ninguém. Também, porque antes talvez era uma coisa mais retraída, até com medo de opressão e tudo mais, até familiar mesmo, né? Não só coisa até na família, na própria família, né? Muita gente aí ficou escondida. E agora, graças a Deus, vocês têm, né? Pra vocês terem noção, tem algumas mais velhas que eu conheço, assim, que hoje já são idosas, 60 anos, 50 e tantos anos, assim. Elas falam que até pouco tempo atrás, anos 90, final dos anos 90, elas não poderiam sair durante o dia. Porque se elas saíssem durante o dia e a pessoa olhasse e percebesse que você é uma pessoa trans, elas com certeza seriam xingadas, seriam apedrejadas, iam bater nelas, assim, com certeza. Então a maioria das mais velhas que eu conheço, hoje elas já saem, mas ainda tem dificuldade. Mas a maioria delas viveu muitos anos sem conseguir sair durante o dia. A dificuldade vem lá de trás, né? Até você superar isso é complicado. Até você falar assim, não, hoje eu posso respirar à vontade. Não, já vem com aquela carga lá de trás, né? Eu acredito nisso. A nossa próxima pergunta, mais uma vez a gente acabou já esbarrando um pouco no tema, mas me veio uma coisa interessante à mente. A nossa próxima pergunta seria, atualmente, quais as iniciativas da psicologia, em seus diversos campos de atuação, contribuem para a inclusão social do público transexual? Você acabou de falar uma que foi essa resolução. E, assim, com relação a essa questão de liberdade, né, a gente percebe que isso é um campo de saúde, é uma questão social, é uma questão de segurança também. Então, é um campo muito vasto, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da tua voz sobre isso. Acho que é legal fazer esse mapa do campo vasto. Se a gente quiser dar um nome para como chama todo esse monte de coisa ao mesmo tempo, a gente pode dizer que é uma disputa do campo da cultura. Da gente ter uma cultura brasileira que historicamente é uma cultura machista, é uma cultura racista, é uma cultura que não gosta de pobre, é uma cultura que não gosta de um monte de gente e que a gente vem brigando para ela mudar, mas é uma cultura que vem desde o tempo dos coronéis, assim, tipo, marcando que algumas pessoas são feitas só para apanhar, que algumas pessoas são melhores que outras, que algumas são donas de outras. E acho que a gente vive isso no campo da cultura, assim, cultura brasileira, tentando disputar todos os espaços. Por exemplo, o próprio direito da mulher de modo geral, assim, né? Que é também relativamente recente a gente entender que marido não tem autorização nenhuma para bater na sua esposa. Mas acho que a gente cresceu ouvindo que briga de marido e mulher não mete a colher, assim. A gente cresceu ouvindo isso. Acho que a nossa geração que está entendendo, epa, não, tem que meter colher sim, tipo, não tá certo bater em alguém, assim. Acho que a gente está fazendo isso em vários campos. E no campo de pessoas trans também, acho que a gente vem disputando esse lugar na cultura, entender que, ó, não tá certo você tacar pedra na coleguinha só porque ela é diferente de você. Não tá certo você tentar, sei lá, expulsar a coleguinha da escola e impossibilitar que ela nem termine a escola porque ela é diferente de você, assim. Acho que a gente vai disputando isso no campo da cultura, mas não é tão fácil, não. Aí tu pergunta a psicologia, por exemplo. Como eu falei, tretas, tem uma treta super recente na psicologia, assim, super recente mesmo, é da nossa geração, inclusive, de uma diferença de como que a gente entende. Tem algumas pessoas que, na minha leitura, Céu, né, herdam todo esse Brasil antigão, Brasil dos coronéis, Brasil que acha que algumas pessoas são melhores que outras e que tem mais direitos que outras, que entende que, se essa pessoa trans está sofrendo, LGBT de modo geral, está sofrendo,
É só ela deixar de ser quem ela é que ela deixa de sofrer. Então, não acho que é meio esquisita, assim, tipo, Céu, você tá sofrendo porque você não consegue sair na rua sem ser xingada, deixa de ser quem você é que você vai parar de sofrer, assim, encaixa nas regras, você vai parar de sofrer. Isso parece, não sei, espero, parece meio esquisito pra gente pensar assim, como é que, então, eu responsabilizo a própria pessoa que está sendo violentada pela violência que ela está sofrendo. Mas para algumas pessoas isso é meio óbvio, elas propõem, têm projeto, tentam disputar psicologia, inclusive, para poder oferecer o que elas chamam de cura, ou terapias de reversão, de reorientação, assim. Só que, enfim, é meio esquisito. Depois eu passo um livrinho para vocês, super legal, que a gente fez no Sistema Conselhos de Psicologia, que conversou com pessoas que passaram por supostas terapias de cura com psicólogas anos atrás. E elas contam como que era, o que a psicóloga fazia, como é que a psicóloga fazia. E quando a gente olha no miúdo, era tortura psicológica, assim. É prática de botar tanta culpa em você, de você ser quem você é, que você se reprime tanto, que você tem vergonha de você mesma. Então tem todo um processo de terapia que era fazer você sentir tanta vergonha de quem você é, que você tenta fingir que você não é quem você é. Enfim, eu tô falando de modo muito simples, mas depois eu mando o linkzinho do livro pra vocês. É recente. Enfim, tem gente que disputa até hoje, mas esse livro, esses relatos, a gente coletou eles em 2019. A gente entrevistou gente do Brasil todo que foi obrigada pela família, foi obrigada por alguém a passar por psicóloga para ser corrigida e que deu muito ruim, assim, deu muito ruim mesmo. Imagino, enfim, no caso da psicóloga. A gente chega lá do que acontece. E aí, só para dizer que nesse campo da psicologia precisa uma disputa. Então a gente, de outro lado, vai disputando a psicologia para dizer, cara, não, isso é violência. A psicologia não pode ser um instrumento de fazer violência, de perpetuar, inclusive, tortura. A gente pode chamar de tortura esses práticas. E aí, por exemplo, quando eu falei que a gente criou o documento em 2018, 01/2018, por ser uma resolução, ao mesmo tempo que ele orienta, psicóloga, você não está sabendo muito, faz assim, faz assim, ele tem uma força de sanção. Ou seja, a pessoa que insistir em curar, insistir em fazer isso, pode ser processada nos termos dessa resolução, por descumprimento disso que a gente está orientando. Então, é esquisito esse lugar do Conselho de Psicologia, mas ele tem esse lugar, sabe? A gente fala 3 palavrinhas: orientar, fiscalizar e disciplinar. Então, no caso da psicóloga hoje em dia no Brasil, que queira, vou curar pessoas LGBT, pessoas trans, ela pode ser processada, e não raro é. Mas até isso é questionado. Por exemplo, tem 2 resoluções nossas que justificam isso. A 01 de 99, que proíbe você oferecer cura para pessoas de orientação sexual não heterossexual, e a 01/18, de 2018, que aí proíbe você oferecer cura para pessoas trans. Essas 2, de vez em quando, até de vez em quando mesmo, algum grupo entra na justiça para tentar derrubar elas. Em 2017, vocês vão lembrar, teve a 19 que caiu por uns meses, porque teve um juiz de Goiás que aceitou esse processo, e aí, derrubou ela por alguns meses. Aí o Conselho Federal recorreu, brigou na justiça, a justiça devolveu a legitimidade dela. Mas tem grupo que ainda briga na justiça para poder oferecer cura. E a questão religiosa, assim, como que a psicologia entra Legal. no religioso? Acho que não Pra pergunta. cura, né? Acho que a gente... porque no caso poderiam não ser psicólogos, né? Poderiam ser outras pessoas que são os terapeutas, né? Que não têm no registro do CRT. Né? Exato. Mas nesse caso são psicólogos, assim. Inclusive em 2019, aqui no Rio mesmo, assim, quando na primeira vez que eu fui conselheira, né? Que aí o presidente era o Pedro, que hoje é presidente federal, mas enfim, a gente formou aquele grupo em 2019, formou chapa, concorreu e ganhou. Naquele ano, em 2019, teve 3 grupos que concorreram a cá. A gente... Teve um outro grupo, que enfim, era um outro grupo um pouco mais morno, vou dizer assim, porque eles não apareciam tanto. E um terceiro grupo, que era marcadamente de psicólogas religiosas. E a campanha delas inteira era dizendo que no primeiro dia que a gente foi eleita, vamos derrubar essas 2 resoluções. Era a campanha delas. Depois, uma dessas mulheres, enfim, acho que já é fato público, então acho que posso comentar. Porque a pessoa que se colocava como a central dessa chapa, da cura e tal, depois ela teve até o CRP cassado por isso, assim, por ser uma das pessoas que oferecia cura no Brasil, enfim, a Rosângela Justino, você já deve ter ouvido o nome dela. Mas aí na tua pergunta é bem interessante, voltando para a tua pergunta, como a psicologia pensa um pouco a questão da religião. Eu diria que tem 2 modos, assim. Um modo é, se essa religião única, entendida como a verdade absoluta, tenta dizer para a psicologia, é errado, você tem que curar o coleguinha, vamos curar em nome de ABCD, do dispositivo ABCD,
Aí a gente tem um debate muito importante nosso sobre laicidade, e que a gente precisa ser uma profissão laica, que a gente precisa ser um conselho laico, que a gente precisa ser um país inteiro, né, laico, entendendo que as pessoas, nós, pessoas, temos nossas religiões singulares. Mas eu, Céu, minha religião não pode se impor como uma verdade que você vai ter que ser respondida e julgada nos preceitos da minha religião, assim. Acho que a gente tenta fazer essa disputa. Tanto que a gente tem uma resolução também que a gente criou ano passado sobre psicologia e laicidade, assim, garantindo o exercício laico da psicologia. Mas isso não quer dizer que a gente não possa discutir também, de uma forma científica, de uma forma madura, o lugar da espiritualidade das nossas vidas, porque também é um campo produtor de saúde. Aí, tanto que aqui no CRP, por exemplo, a gente fez ano passado um seminário muito legal, grandão, assim, sobre psicologia e espiritualidade. E aí conversou um pouco sobre esse lugar como produção de saúde, de diferentes pessoas, mas sempre tendo esse cuidado de, tá, mas a minha não é a verdade que vai se impor a você, por isso eu obrigo você a ser julgado nos preceitos da minha lei, da minha fé, assim. Acho que são duas discussões completamente diferentes. E aí, como que a gente vê a psicologia como psicologia precisa ser laica. Se é o psicóloga, tem uma religião. Vocês têm religião, ou pode não ter também. Enfim, são coisas que não se misturam. Porque também há um conflito muito grande para quem seja trans, quer seguir aquela fé, e é imposto que ela não pode ser quem não é, porque ela quer seguir a fé. Ah, mas é uma escolha, né? Seguir a fé, ela não pode ser quem não é, seguindo aquela religião, seguindo a fé dela, que é algo muito particular. E aí vão tendo tretas dentro da própria história de cada pessoa trans, assim. Tipo, tretas variadas. Aí depende de qual fé ela escolha, de qual grupo ela encontra ali, se aquele grupo acolhe ou não. Não à toa, acho que todas as religiões com relação a pessoas trans vão ter, todas mesmo, eu posso generalizar infelizmente, mas todas vão ter espaços que vão reconhecer e acolher a gente, ou vão ter espaços que vão negar e dizer, não, você não pode ser assim. Todas, assim. Então acho que aí vai de como cada pessoa encontra ou não espaço para disputar esse acolhido. E qual conselho você daria para pessoas não transexuais que buscam ser afetivo com pessoas transexuais em sua prática? Legal. Acho que o primeiro conselho é entender que é uma pessoa. Parece meio óbvio, mas se a gente lembra que é uma pessoa, entende que é o Daniel, que tem a história do Daniel, que vai funcionar do modo do Daniel, que não vai funcionar do modo da Cel, ou do modo do Caio, ou do modo do João, do Pedro, do Lucas, do Gabriel, assim. Acho que entender que é uma pessoa ajuda a gente a entender, uma outra palavra chique da psicologia, se quiser usar, entender que é uma pessoa que tem sua própria singularidade, seu modo de ser no mundo, que vai responder do seu jeito, que vai sentir suas questões do seu jeito. Acho que isso parece meio óbvio pra gente, espero, mas a gente precisou escrever na resolução 0118, porque o protocolo era, se eu chego em qualquer pessoa da saúde, a pessoa já vai me olhar a partir de um checklist que ela acha que é uma pessoa como eu, assim, por exemplo. Então, acho que a gente brigou para dizer, cara, não, psicologia não pode ter um a priori do checklist que eu já sei quem você é, graças a você nunca ter olhado para sua cara. Enfim, vou conhecer você e ver como que a gente constrói juntas as questões. Então, a primeira questão que eu diria para pessoas que não são trans, que queiram compor nisso, entender que todas as pessoas, não só trans, mas todas as pessoas são singulares, assim, tem suas próprias questões, o seu próprio tempo, o seu modo de sentir, seu modo de se expressar, e que às vezes não vai ter nada a ver com a outra. Primeiro ponto. Segundo ponto que ajuda bastante nesse acolhimento de pessoas trans é respeitar essa pessoa, respeitar o nome que essa pessoa se coloca no mundo, respeitar os modos como essa pessoa trans se coloca no mundo, sem achar que ela está errada, que ela está quebrada, que tem que corrigir isso nela, ou sem que achar que qualquer coisa que ela viva passa por isso, assim. Que acho que se ela é uma pessoa como qualquer outra, ela vai ter questões como todas as outras. Esse é um atravessador. Assim como outras pessoas também. Enfim, essa pessoa trans, sei lá, tem território, tem raça, tem classe, tem um conjunto de outros atravessadores. Não sei se fez sentido para vocês, mas parece tão óbvio, mas na prática não é tão óbvio. E aí as pessoas que nunca viram uma pessoa trans na vida acham que, meu Deus, é uma coisa muito exótica, diferente, como vai ser? E aí acho que ajuda a gente a desmistificar. É aquela questão, né, de convívio com pessoas no meio. Exato. Né, que acaba sendo uma coisa muito... isso. Igual para todo mundo, né? Uma pessoa normal, mas por ser pessoas que não existiam muito perto. Todo imaginário. Aí fica fácil cair em estereótipo, fica fácil cair em ideia preconcebida sobre o que é essa pessoa. Daí que uma dica que eu daria, por exemplo, digamos que vocês estão atendendo na clínica, de repente passou a atender uma pessoa trans, seja com a abordagem for. Ai meu Deus, o que é que eu faço, Céu?
tenta ler um pouco, assim, tenta ver um pouco desse contexto, esse mundo. Tem um monte de produção legal, tem um monte de filme legal, tem um monte de seriado legal. Buscar informação. Tem um monte de coisa disponível. Mesmo também não achar que todos são iguais. Exato. Né? Cada um tem a sua identidade. Exato. Colocar todos numa caixinha só. Fica parecendo a mesma coisa de achar, sei lá, que todo mundo que mora em Bom Sucesso é igual, que todo mundo que mora no Alemão é igual, que todo mundo que mora, enfim, é quase a mesma coisa. Esse grupo inteiro vai ser a mesma coisa. Eu ia te perguntar, como você enxerga a atuação do CRP e do CFP na psicologia frente a essas demandas, essas necessidades apresentadas pela comunidade transexual? Tá. E aí, não puxando sardinha, mas eu tinha falado que a psicologia é meio vanguarda no Brasil sobre isso. Acho que a gente foi virando vanguarda em 2 campos. Nas pesquisas, assim, tipo, na faculdade mesmo, no modo como a gente foi se abrindo para pensar e entender essas questões, mas também no sistema conselhos. Assim, acho que a gente foi avançando um pouquinho. E, por exemplo, um exemplo para mim bem prático, essa resolução que eu já citei 2 vezes, né, a 01/2018, que pensa a relação da psicologia com pessoas trans. Ela foi lançada em janeiro de 2018, 29 de janeiro de 2018. Ela tem umas coisas que naquele contexto eram novas, assim, como, por exemplo, convidar a gente mesma a entender que, sim, pessoa trans provavelmente vai trazer algum sofrimento, mas não é de dentro dela por ela ser quem ela é que ela sofre, mas pra gente viver num mundo em que a violência vai ser às vezes constante. Esse foi um ponto que a gente marcou. E aí outro ponto que a gente marcou naquele momento também foi de que, depois de fazer um levantamento, de, enfim, juntar um grupo de pessoas que por um tempo discutiu isso, esse grupo chegou na conclusão de que a psicologia brasileira não tinha, e não tem ainda, nenhuma ferramenta, seja de colinha for, de qual abordagem for, que vai dizer de você se você é ou não é uma pessoa trans de verdade, assim. Não tem teste, não tem técnica, não tem teoria, não tem nada que vai dizer de mim, ai, Céu, você é uma pessoa, você é Céu, sim, ou então não, você não é Céu, mais do que a minha própria construção de singularidade, de quem eu sou no mundo, sabe? Minha história, enfim, meu caminho, o modo como eu vou sendo mais potente na vida. Pode estar meio abstrato isso para vocês, mas deixa eu ver como eu explico melhor. A gente chegou na conclusão de que não existe nenhuma coisa prática, um teste. Vou fazer um teste aqui para dizer se Céu é Céu mesmo ou se Céu é fulano, João, Pedro, Lucas, e por isso ela acha que ela está meio doida. Não existe nada na psicologia brasileira que ateste isso. Então a gente conseguiu afirmar nesse documento um princípio que a gente chamou de autodeterminação, de que caberia ao profissional da psicologia acompanhar a história singular dessa pessoa sem desacreditar dela quem ela é. Sem você ficar testando, não, mas vou testar se você realmente é Céu ou se você vai voltar a ser um homem, assim. Sem testar isso o tempo inteiro. E aí esse princípio, essa palavrinha, autodeterminação, nesse campo, fez muita diferença, muita diferença. Porque o que é que aconteceu em 2018? A gente criou esse documento, a gente criou toda uma discussão, até mais elaborada do que o que eu estou falando aqui, assim, de que caberia ao pessoal da psicologia acompanhar essa pessoa respeitando como ela se coloca no mundo, respeitando quem ela vai vivendo, assim, como ela vai vivendo, a construção de identidade dela, que é singular, que é atravessada pelas coisas complexas que são ela, já que todo mundo é complexo, enfim. A gente colocou isso em janeiro. Em março, o STF estava votando pela primeira vez se no Brasil pessoas trans poderiam trocar o RG no cartório, sem precisar ir para o juiz. Porque o que é que acontecia? Até 2018, se o Céu quisesse botar meu nome mesmo nos meus documentos, eu não poderia ir no cartório e fazer isso, não. Eu precisava entrar com processo judicial, ter advogado, entrar em alguma vara, e esse processo rodava e era bem complexo, assim. Eu precisava apresentar 3 testemunhas, um monte de provas de que eu sou Céu mesmo. As testemunhas eram intimadas para ir no juiz. Aí depois de rodar por algumas varas, chegava um dia da audiência, o juiz marcava a audiência com o Ministério Público, da Defensoria Pública, para mim, para olhar para minha cara, ouvir as 3 pessoas que eu disse que me conheciam que eu sou Céu, para dizer, ok, você é Céu, pode ir lá trocar seu documento de identidade e se chamar Céu. Ou então, não acho que você é Céu o suficiente, não. Volta ao documento que está lá escrito João, Pedro, Lucas, assim, e fica assim para sempre. Era assim o rolê, e demorava em média 6 anos, assim, para concluir todo esse circuito judicial, e era muito caro para a justiça brasileira fazer isso, porque tinha que ter funcionário que olha esse processo, tinha que marcar audiência com o juiz, tinha que fazer todo esse circuito. E aí o STF, em 2018, foi votar. E se a pessoa, em vez de fazer tudo isso, juntar alguns documentos que a gente precisa juntar, certidões e tal, e ela própria foi no cartório que ela registrou o nascimento e pediu uma averbação, tipo, pediu uma segunda via desse cartório parecido com como o povo faz quando casa.
E aí estava decidindo isso. Só que nessa decisão, eles perguntam, tá, mas o juiz serve para provar que você é graça mesmo. Vai que você não é graça mesmo. E aí eles perguntam Conselho de Medicina. Conselho de Medicina, pessoas trans têm autoridade, autonomia para falar sobre elas, quem elas são? O Conselho de Medicina não tinha nada sobre isso, continua sem ter. Aí vai para o Conselho de Psicologia. Conselho de Psicologia, pessoas trans conseguem falar sobre elas, quem elas são? A gente tinha lançado esse documento e dizia sim, conseguem, princípio da autodeterminação, pessoas são complexas, elas têm uma história, a história delas vai construindo quem elas são no mundo, e aí isso se viu como apoio para o voto do STF e foi aprovado. E aí desde 2018 só, tipo de julho de 2018, é que a gente pode, no cartório que a gente se registrou de origem, trocar o documento parecido com o plano de casa. E aí sai o nome antigo, volta a ser CEL, mas óbvio que não aleatório, assim. Tem um monte de uma penca de documento que a gente anexa, uma penca de certidão que a gente anexa. Mas enfim, virou por via administrativa que a gente chama. Mas esse arrodeio todo, essa volta toda, só para dizer que isso tem um dedo enorme na psicologia brasileira, assim. Tem um dedo enorme, e a pergunta é específica, sistema conselhos, né? CFP e CRP. Tem um dedo enorme direto do trabalho que a gente fez, assim, que depois informa a justiça brasileira, olha, a justiça brasileira está tudo bem. E aí, se vocês forem ver das pessoas que vocês conhecem, por exemplo, a possibilidade delas terem trocado de documentos só de 18 para cá é enorme. Eu própria só troquei 18 para cá, porque eu achava bem absurdo eu ter que chamar 3 amigos para ir lá pro juiz dizer que eu sou CEL, assim. Eu achava absurdo ter que anexar foto minha, ter que anexar print da minha rede social. Eu achava absurdo, eu não fiz, ninguém ia fazer isso. E aí, tipo, aí 18 depois que todo mundo foi trocando. Mas a psicologia brasileira, enfim, ajudou demais nisso. E em vários outros debates. Inclusive no debate de a gente entender que ser trans não é uma doença. Parece que tá dado, parece que é óbvio, parece que é óbvio, mas só de 2018 pra cá, que a gente entende coletivamente que você ser trans não é uma doença, não é uma psicose, não é uma doença mental, assim. Até pelo fato de recorrer ao Conselho de Medicina, eles definirem que tudo é biológico. Exato. Você é homem, você é biológico, então você vai ser fulano de tal. Eu sou quem eu sou. Ainda existe um conservadorismo muito grande, né? Porque, assim, pegando um pouco da tua fala, a gente percebe, assim, enquanto sociedade, o quanto, assim, que bom, estamos evoluindo em alguns pontos, estamos nos desenvolvendo, crescendo, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, assim, passou uma etapa, esquecer exatamente o que aconteceu antes, até porque esse ano está muito recente, e tudo isso, esse conteúdo que você está trazendo para a gente é uma violência, é uma violência moral, uma violência psicológica que a pessoa fica subjugada, né? E realmente, que bom que nós estamos conseguindo dar esses passos, espero que os próximos sejam maiores e mais largos, né? E não levem tanto tempo. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente tem de memória. Por exemplo, eu só troquei meus documentos quando eu já era professora de vocês, não são, naquele semestre. Caramba, eu não sabia disso. Porque na época até 2018 ninguém ia passar por esse circuito, assim. Pensei, cara, não vou fazer isso, vou usando meu nome social, meu CRP já tem os dois mesmo, assim como CEL no trabalho, tudo bem. E aí segui usando meu CRP como documento até 22, que foi quando eu, cara, tá, vamos trocar. Aí eu já tava com vocês quando saiu o metade na hora. Eu acho absurdo o fato de ter uma pessoa, um juiz determinado se você é ou não é. Isso é surreal. Pois é. Delegar outra pessoa. Eu acho que as pessoas, quando têm suas singularidades, não deveria ter um terceiro a dizer que você é o juiz. Em relação a pessoas trans, o século passado inteiro, tinham 2 profissionais que faziam exatamente isso, o juiz e o psiquiatra. Os dois meio que atuavam ali juntos para dizer se você é quem você é. E aí isso determinava praticamente tudo. Se tu ia ter acesso a uma consulta, se tu ia ter teu nome, se tu ia ter... determinava tudo na tua vida. Mudou de 2018 para cá. Os dois mudou de 18 para cá, porque o juiz parou de ser essa figura quando o STF decide que a gente troca no cartório, e o psiquiatra deixou de ser em 2018 também, quando o CID-11 foi lançado. Quando a OMS rediscutiu tudo, e em 2018 anunciou que lançaria o CID-11, que o CID, acho que vocês talvez chegaram ou vão chegar nesses debates, é o Código Internacional de Doenças, assim, o código que determina tudo que é doença no mundo, se junta de tempos em tempos, porque a galera entende que tem coisa que para de fazer sentido, tem coisa nova que aparece, e aí tava nessa discussão por anos, assim, tipo, até que em 2018 a Comissão
o CID é da OMS, a Organização Mundial de Saúde, anunciou que tinha terminado a revisão e que a partir de então pessoas trans não teriam mais nada a ver com a psiquiatria. E aí os psiquiatras pararam de estar nesse lugar. Como a psicologia, de forma geral e abrangente, pode desenvolver uma ação social com oportunidades para pessoas trans? Legal. E difícil essa pergunta. Porque acho que é uma pergunta meio aberta, que chama a gente a pensar criativamente, né? Acho que com qual psicologia a gente estiver, onde a gente estiver, com qual história a gente for fazer na psicologia que fizer sentido pra gente. Então acho que qualquer lugar que a gente for fazer psicologia, caberia pensar um pouco isso. Mas talvez eu possa pensar exemplos, assim. E aí eu tenho talvez 2 exemplos que me vieram na cabeça. Um deles, durante a pandemia, conheço um grupo de psicólogas assim, que se juntaram e formaram um coletivo que pegava um pedacinho dos atendimentos que elas faziam da clínica e separava. Vou separar 3 de clínica social para acolher pessoas trans e vou divulgar. E aí para isso vamos estudar para acolher melhor pessoas trans. Foi legal, assim, até hoje funciona esse projeto, enfim, tipo, ajudou muita gente na época da pandemia. Mas outra coisa também aí é tendencioso, porque eu vim desse lugar, eu acho que as políticas públicas assim, são lugares bem importantes para a gente, enquanto psicologia, construir garantia de direitos para as pessoas, né? Então, como que a psicologia pode também contribuir com isso? Acho que, seja onde a gente estiver, sei lá, sou trabalhadora do CRAS que fica lá no Morro da Mangueira. Tipo, acho que como trabalhadora daquele território, a gente consegue ter ferramenta para entender, essa é uma demanda desse território? Legal, vou fazer um grupo de suporte, vou fazer visita às famílias, vou fazer uma roda de conversa. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa. Então, não sei te dizer como um caso só, mas eu acho que a gente, enquanto psicologia, tem como fazer isso em qualquer lugar que a gente for trabalhar. Dia desses, por exemplo, eu conheci uma galera que trabalha num CAPS. Eles perceberam que no território que esse CAPS está, tinham muitas pessoas trans também que, enfim, viviam de um modo um pouco mais precarizado, que eram obrigadas a, enfim, acho que não falei sobre isso, mas é um dado que todo mundo fala, então eu vou comentar. A maioria, especialmente das mulheres trans, acaba não tendo acesso a trabalho e para sobreviver, pagar comida, pagar conta, precisam obrigatoriamente fazer trabalho sexual, se prostituir como o único campo que acolhe, assim, curiosamente, porque acho que o mesmo Brasil que não aceita muito a vivência de pessoas trans ainda, mas está mudando, é um Brasil que fetichiza demais, assim, então, de dia a maioria das pessoas não fala com você, mas de madrugada muitos desses homens conservadores procuram você para ser clientes, assim. Então, é uma ambiguidade que existe na vida da maioria das mulheres trans do Brasil. A maioria mesmo, assim, trabalha necessariamente com prostituição por falta de opção de outro lugar. Mas aí eu conheço a galera do CAPS Maquepa, enfim, que perceberam que ali perto do CAPS tinham muitas mulheres trans trabalhando na pista, fazendo ponto de noite, enfim, que estavam ali meio vulneráveis na pista, às vezes passando algum carro agredindo ela, mas tentando fazer o corre delas ali, né? E aí essas trabalhadoras, as psicólogas desse CAPS, começaram a pensar, cara, e se a gente chegar junto, se a gente for conhecer elas, se a gente for entender o que é que elas precisam e como equipamento de saúde mental a gente pode ajudar elas. E aí fizeram uma relação, conheceram elas, depois fizeram um grupo dentro do CAPS à noite, porque elas trabalhavam à noite, dormiam durante o dia, trabalhavam de madrugada. E aí fizeram um grupo durante a noite de suporte. A partir desse grupo foram conhecendo a história de cada uma, entendendo, talvez ela vai se beneficiar se ela tiver atendimento com uma psicóloga, talvez ela precise de um assistente social para acessar um Bolsa Família, para acessar outra coisa. E aí elas passaram a fazer parte da equipe do CAPS. Depois algumas conseguiram trabalhar como redutora de danos do CAPS, enfim. Acho que é só um exemplo que me ocorreu, que eu lembrei, que onde a gente estiver, acho que se a gente tiver um olharzinho, a gente consegue criar estratégia, mas acho que é uma pergunta que chama criatividade, assim, no campo de criação. Não, fenomenal. Eu conheci esse trabalho, né? Então. Eu não sei se ainda existe, mas uns 2 anos atrás que eu conhecia a equipe do CAPS que estava naquela época, eles faziam esse grupo. E aí, como tinha um rolê de horário, porque as meninas que trabalham na rua geralmente trabalham de madrugada, então de manhã não funcionaria nada para elas, e a equipe do CAPS trabalha até certo horário, precisa ir embora porque são trabalhadoras também de bate-ponto, fizeram um acordo. Começava um grupo meio que 5h30 da tarde até 6 e tanto, e aí as meninas que vinham trabalhar na pista, chegava antes, já ficava lá, depois já ficava lá, e a equipe já acolhia elas e depois ia embora. Então acharam um meio do caminho para todo mundo se encontrar. Não, o legal é que assim, a gente desenvolvendo esse jornal, isso também se torna um veículo de informação que de repente pode germinar outras sementes, né, em outros grupos, que sejam estudando, ou seja dentro do ambiente acadêmico, ou conhecendo, né, muito, muito interessante. Eu ia te fazer outra pergunta, assim, você conhece outros
psicólogos trans e como você entende a importância da representatividade desses profissionais. Legal. Eu já tô ficando meio velho, assim. Acho que é curioso essa coisa de idade, porque, enfim, eu tenho 33 anos, vou fazer 34. Nossa, então mas, um ancião. Mas já tendo, sei lá, vivendo como céu socialmente, me colocando como corpo trans já há mais de uma década, tipo, real, eu já me sinto muito velha. Então, acho que quando eu cheguei nos rolês geral, não tinha muitas outras pessoas também, não. Então, foram chegando várias outras pessoas que eu me sinto meio tia já. Então, é meio ambíguo pra mim, assim, idade geral. Eu sou bem jovem, mas pensando em idade de experiência, de vivência, de rolê que você já precisa segurar na vida, eu me sinto super velha. Mas, quando eu estava na graduação, por exemplo, além de mim, eu só conhecia uma outra pessoa em Juiz de Fora, que era a Bruni. A gente se conheceu à distância, ficou amiga, enfim, tipo, trocou, foi aprendendo junto como fazer rolê, como tomar hormônio, enfim, foi vivendo um pouco junto alguns rolês. Só que com o passar do tempo, eu acho que as coisas foram se abrindo um pouquinho, aí de repente chegava uma pessoa aqui, outra pessoa ali, outra pessoa ali. Acho que hoje a gente já vive também um momento bem diferente disso, assim. Se naquele momento só tinha, eu só conhecia, né? Só conhecia mais uma que estava do outro lado do país, porque eu estava em Pernambuco, a outra estava em Minas, assim, em Juiz de Fora, fazendo psicologia, né? Acho que com o passar do tempo foi chegando gente mais jovem, fazendo graduação, conseguindo se fortalecer, conseguindo se matricular, conseguindo segurar até o fim do curso, se formando, inclusive. Pernambuco mesmo, assim. Se eu fui aquela que chegou e ninguém sabia nem como funcionava e a gente, vamos construir junto, logo depois já chegou outra pessoa, e quando chegou outra pessoa não precisou explicar nada pra ninguém, porque já tinha um modo, porque a gente já tinha aprendido, porque eu já estava lá dentro, enfim. E aí isso foi abrindo. Hoje, como funciona? Se eu conheço bastante gente, não bastante, mas conheço um bocadinho de gente já da psicologia, e a gente acabou fazendo até um grupo que a gente chama de AIP Trans, Articulação Nacional de Psicólogos Trans, que acho que não tem tanta gente, deve ter umas 100 e poucas pessoas do país inteiro, sabe? Mas aí são pessoas da psicologia que também são pessoas trans e vai aumentando cada vez mais. Mas aí como é que isso funciona, assim? Acho que tem um lado meio esquisito de você chegar primeiro e furar algumas bolhas, assim, conseguir ter acesso a em alguns lugares que ainda não tem ninguém como você na história daquele lugar. Eu acho que o lugar todo aprende um pouquinho. Aí daqui a pouco chega mais gente, assim, tipo Suan. Não sei se teve outra professora trans lá no Suan antes de mim. Provavelmente eu realmente não sei. Mas os lugares todos que eu trabalhei, assim, tinha esse rolê de eu chegar, tipo, ser a primeira daquele lugar, e aí. Só que eu sei, é o meu modo de ser na vida. O meu modo é tipo, vamos aprender junto? Vamos aqui trocar uma ideia? Até quando isso teve um momento assim de eu chegar com a RH, vamos sentar aqui, vamos trocar uma ideia? Vamos resolver um pouco essa questão burocrática, porque aí outra pessoa que vier não precisa mais lidar com isso? Enfim, CRP é a mesma coisa, enfim, os lugares todos que eu fui passando a mesma coisa. Aí quando a gente vê, já tem mais outra. Mas como que eu acho importante essa representatividade que tu fala, sempre que alguém joga uns confetes, primeira, e tem gente que gosta desses títulos, acha que ele é um título feliz, assim, pra mim sempre foi um título meio triste, saca? Tipo, eu fico me perguntando, cara, por que só agora a primeira? Por que nunca teve ninguém, assim? Que história tá atravessando a vida de todo mundo que faz com que a galera não chegue, não consiga terminar uma graduação, não consiga ter um CRP ativo e trabalhar como psicóloga? Eu sempre me pergunto isso, mas acho que eu tenho um germe da esperança, assim, sabe? Acho que ficar velha é bom porque a gente vai vendo que o mundo vai mudando, aí vai alimentando um respiro. E aí hoje já tem bastante gente, assim. Não é bastante, mas já tem um bocado. A primeira mulher trans no conselheiro aqui? Também. Primeira conselheira trans que teve em 2019, aqui, quase no país todo, só que aí na época já teve eu aqui, aí teve mais 3 no resto do país, assim, em 2019. A gente se conhecia, curiosamente, quem era desse mesmo grupo, a MP Trans. Aí depois disso, em 2022, a gente já tinha feito uns debates internos, pensado em política de acesso e permanência, pensado como convidar mais pessoas a se sentirem confortáveis para ocupar esse lugar. Porque às vezes furar a bolha não é fácil, né? Às vezes você tá sozinha lá, tem que segurar a marimba de um jeito que a galera vai embora, não sustenta ficar lá, enfim. E aí é o que aconteceu, tipo, não foi a primeira da outra, tinha eu e mais 3, um homem trans e mais 2 mulheres trans. Aí 2 delas foram embora, assim, tipo, o primeiro mês de CRP 2019 desistiram, largaram mão, pediram renúncia, enfim. Ok, passou o tempo. A gente fez os debates, aí eu vim como presidenta, só que aí em 2022, quando a gente se organizou, já deu para fazer um debate com todos os estados passando galera. E se cada chapa tiver pelo menos uma pessoa trans, vocês já pensaram sobre isso? As pessoas estavam montando chapa, pensaram sobre isso, convidaram gente.
E aí quase todos os estados hoje em dia têm alguém como trans. Mas ainda assim, no lugar central como presidenta, de novo, foi a primeira de qualquer conselho, de qualquer categoria. Mas assim, não querendo reduzir a fala de maneira nenhuma, realmente, o que você falou, o sentimento que você teve de tristeza, assim, por que não aconteceu antes, né? Que é uma expressão das barreiras sociais que são impostas. Mas também, assim, é um motivo para você de orgulho extraordinário, né? Porque, assim, você virar e falar assim, cara, foi construído uma trajetória da qual outras pessoas hoje em dia podem beber dessa fonte, né? Elas podem chegar até lá e falar assim, olha só, você não está sozinha, teve alguém que veio aqui e você pode vir também. Então, tipo assim, tem aqui os dois lados da moeda, né? Tem um lado triste, mas também tem um lado muito positivo, que é a própria construção. Sim. Pô, fenomenal. E falando com vocês, assim, para mim isso é um crivozinho da vírgula, que para mim é uma questão, inclusive, ética, se a gente puder usar essa palavra assim. Tem um texto que eu gosto bastante, assim, da Bell Hooks, que acho que eu vi um ensaio de uma mulher que uma vez escreveu sobre esse texto, falando de quando a gente fura algumas bolhas e ocupa um lugar, a gente tem duas opções de como lida com esse lugar que a gente furou a bolha, quando a gente vem de lugares que não é esperado que a gente ocupe. Algumas pessoas acabam caindo no mito, sei lá, que ela chamava de mito da diva, de que você é tipo uma diva pop que está ali isolada, você é um ser humano sobre-humano, por isso você está ali. Falasse, assim, uma coisa muito esquisita que vai dar muito ruim em algum momento, porque, enfim, você não se sustenta e não vai produzir nada. Mas tem um outro lugar, que é entender que isso vem de uma história, vem de um coletivo, vem das parcerias que você criou, vem das redes que você tem, e que vai ter uma função, que a função talvez seja alargar um pouquinho esse lugar para mais e mais outras pessoas possam chegar. Eu acho que vou ter esse cuidado, sabe? Entender que tá. Acho que eu falei muitas vezes na época da eleição, quem viralizou um pouquinho, por bem e por mal. E aí, tipo, uma coisa que me ficou desde então foi, cara, talvez metade seja a minha história mesmo, meu jeito de ser no mundo, meu jeito de gostar de gente, gostar de falar com a pessoa, gostar de construir coisas junto com as pessoas e ter ideia de construir coisa concreta com as pessoas. Mas parte, talvez eu estou só emprestando o meu rosto para um momento de virada, assim, para um desejo coletivo que não é só meu. Tem uma galera desejando que isso vire. Então, se é meu rosto que vai dar um rostinho ali para que, ó, a Cel tá aqui, a partir de então a história virou, massa, vai ser. Então, é meu, mas não é só meu, assim. É meu, mas é de uma galera ao redor que também tá aqui sustentando isso junto comigo. Isso ajuda demais, sabe? Ajuda a não despirocar a cabeça, ajuda a ficar leve na vida, ajuda a não ficar arrogante também. Isso é importante. Com certeza. Mas enfim, não acredito muito em diva não. Tem uma galera que eu conheço que a primeira fura a bolha e acaba caindo no canto da sereia, de tipo, eu sou a diva pop, sou a Madonna, sou melhor que vocês, uhul galera, beijo, tchau. Cara, eu acho meio triste isso também. Constrói, né? Como a psicologia comunitária pode atuar frente à vulnerabilidade social do público transexual? Muito bom. Eu acho que essa pergunta parece com aquela outra, de chamar estratégias de invenção mesmo, sabe? De criatividade. E aí, de novo, eu digo que depende de onde que essa psicologia comunitária, e aí essa pergunta marca especificamente a comunitária, vai ser aplicada. E aí, pensando psicologia comunitária como uma ferramenta que a gente tem para fazer determinadas práticas, especialmente coletivas, assim, também, né? Acho que depende de como a gente faça. O exemplo que eu dei do CAPS, a gente pode nomear como psicologia comunitária, sendo aplicada ali, sabe? O povo que viu o território, foi lá, conversou, conheceu, viu qual era o problema e puxou para dentro do grupo e vamos agora estar aqui no grupo. Acho que essa é uma forma, assim. Mas acho que o como um caminho só, não tem. Mas acho que depende, de novo, de como e onde a gente vai estar atuando e como e onde a gente perceba que estratégia a gente pode usar onde a gente estiver trabalhando. Acho que é uma boa, assim. Nossa última pergunta, estamos chegando ao final do nosso debate aqui, da nossa conversa, em barra entrevista, barra debate, barra muitas coisas, barra aprendizado também, né? Em sua atuação, você já realizou atendimento clínico a pessoas trans? Se sim, há alguma metodologia específica para o acolhimento deste público? Legal. Sim, o tempo inteiro, assim. Tem uma galera, especialmente mais jovem, assim, que acaba restringindo um pouco o público que atende, né? Acho que vocês já viram também. Faz parte, assim, faz parte da construção de como cada pessoa vai construir sua clínica, dentro da sua clínica.
Vocês já devem ter visto, por exemplo, até na rede social, Instagram, gente, cara, eu atendo o público LGBT, eu atendo o público autista, eu atendo o público da especificidade X. É um modo, assim. Como eu venho um pouco de outro lugar, enfim, de outro entendimento até do que é a clínica mesmo, seja a clínica mesmo restrita, de consultório, seja a clínica ampliada na rua, na calçada, eu acho que eu nunca escolhi muito quem é a pessoa que chega, sabe? Nunca delimitei muito quem é a pessoa que chega. Mas era meio natural, tanto pensando em clínica ampliada na rua, por exemplo, na calçada, população de rua, quando chegava uma pessoa trans, tipo, nossa, quero falar com você, porque com você eu consigo falar. Enfim, e às vezes não. Então, acabava que naquele serviço ali eu tinha muitas, a gente chama usuário de referência, que a gente se divide a equipe, então tem, sei lá, 40 pessoas que usam o serviço, são usuários de serviço, por isso usam o serviço, a gente chama de usuários, enfim, nas redes. Então, digamos que tem 40 pessoas que o serviço é responsável, que o equipamento é responsável. Você é responsável por conhecer e se aproximar de 10, você de 10, você de 10, você de 10, assim. Tem essa divisão. Quando vocês forem no CAPS, quando vocês forem no CRAS, no CRES, vocês vão perceber que a gente divide um pouco as histórias, porque não tem como todo mundo acompanhar todo mundo. Então, você é responsável por tais, você por tais, você é por tais, você por tais. Acontecia de muitas das minhas, assim, serem pessoas trans que chegavam lá, ou que a equipe da rua acabava chegando nelas, e aí quando elas percebiam, cara, você é psicóloga? Tá bom, então eu quero conversar com você. Acontecia. Às vezes acontecia de não, de, tipo, mesmo assim, tipo, a pessoa trans vai falar mais com você. E aí ficar com a outra, porque comigo tudo bem, assim, são pessoas que têm diferenças. Mas isso só para dizer que desde sempre aconteceu. E aí clínica individual, quando eu vou e tenho desejo, e vou estudando, e vou fazendo supervisão, e abro a possibilidade de atender em consultório, também acabou chegando uma galera trans. E aí eu leio que essa galera trans acabava chegando, mesmo sem me conhecer, então. Quando a gente não tem como prever como vai ser o encontro na clínica. Mas eu entendo que essa galera chegava quase como tá, se é uma pessoa trans também, ela vai me respeitar. Se é uma pessoa trans também, o meu nome pelo menos ela vai respeitar. E com isso acabavam chegando bastante. Teve uma época da vida que eu trabalhei só na clínica mesmo, assim, clínica individual, no consultório, foi que pagou minhas contas por um tempo. E a maioria das pessoas que me chegaram eram pessoas trans nesse contexto. Então, sim, já atendi muitas pessoas trans. Até hoje eu ainda diminui muito por conta do trabalho, mas gosto muito da clínica individual, gosto muito dessa pegada. Então, continuo atendendo só 3, enfim, fui encaminhando a maioria dos que eu atendia, mas aí fiquei. Quando eu fui para a Solon, encaminhei uma galera, porque antes da Solon eu trabalhava só com clínica. E aí fiquei atendendo 3. Dessas 3, 2 são pessoas trans, enfim, que ficaram, quiseram ficar, e aí eu falei sobre, encaminhamento, não. Aí a gente sempre fez uns acordos e continuou fazendo, assim, o possível. Mas se tem alguma metodologia de método, eu diria que não. Eu diria que tem alguns cuidados éticos, assim. Cuidado ético como aquele que eu falei, de respeito, sabe? De respeito que parece básico, mas não é não, assim. Porque a galera faz muita atrocidade. Vocês não têm noção, assim, como tem uma gente da psico que faz, às vezes, umas coisas muito violentas. Então, eu acho que metodologia, eu diria que não, mas tem alguns cuidados que é respeitar a pessoa, acolher a pessoa, entender que ela é uma pessoa singular e buscar conhecimento também, sabe? Entender que se é uma questão que eu não entendo, então cabe talvez a mim entender um pouco quais são os atravessadores e procurar bibliografia confiável. Assim como quando me chegaram, por exemplo, também pacientes pessoas negras. É uma experiência que eu não tenho, é uma dor que eu não sinto, mas a pessoa estava ali e é meu lugar acolhê-la, então o que é que eu faço? Vou, então, ouvir palestras de pessoas negras, vou entender sobre racismo, vou entender como que o racismo atravessa a vida das pessoas. Porque também o contrário é bem comum, assim. Tem um texto bem famoso do Geller 10 que se chama Meu Psicólogo Falou que Racismo Não Existe. Enfim, a psicologia faz isso. Quando é uma dor que a gente não vive na carne, a chance da gente deslegitimar essa dor é um pouquinho maior. Então acho que tem um zelo nosso um pouquinho maior também quando é uma dor que a gente também não vive, sabe? Então, para só pessoas trans eu diria que é um pouco esse cuidado. Que é o mesmo cuidado com dores que a gente não vivencia. Um pouco de sensibilidade ao outro, né? Exato. Eu ia falar sobre isso também. Eu tinha fugir um pouquinho, mas eu já chegou nesse assunto. Porque a luta de mulheres trans, homens trans, para pretos é diferente. São lutas iguais, mas também são lutas diferentes. Exato, são bem diferentes. Inclusive tem atravessadores. Por exemplo, a gente está num debate sobre psicologia social que vocês estão tendo nesse módulo, né?
não tem como não perceber, por exemplo, que Céu foi furando algumas bolhas. Mas Céu tem também um atravessador de branquitude que me garante que algumas pessoas me vejam como um par e talvez não vejam mulheres cis negras como um par. Então acho que, ou mesmo mulheres cis negras, enfim. Então acho que tem um conjunto tão complexo de coisa que vai juntando que a gente não tem como fugir delas, assim. Tem como olhar qual é o nosso lugar do mundo, como que essas coisas todas vão somando, sem uma ser maior que a outra, mas tá tudo ao mesmo tempo, assim, tipo, e vai dizendo onde é que é possível fazer alguma coisa, onde é que é possível viver, onde é que é possível seguir um pouquinho mais. Então, é diferente e igual. Acho que são marcadores diferentes. Se a gente quiser dar um nomezinho do conceito, são marcadores sociais de diferenças, assim. Raça é um lado, gênero é outro lado, classe já é outro lado, enfim. Território, geração, se você é velha, nova. Se você é uma pessoa com deficiência ou não. Cultura, religiosidade, exato. São todos marcadores. Né? Exato, e eles todos dão um bolo, assim, aí vão dizendo quais lugares a gente vai podendo seguir na vida. É muito doido isso. Aí tu inventou uma profissão muito doida, né? É muito difícil ser psicóloga. De vez em quando eu fico pensando, cara, dá vontade de trabalhar, sei lá, com as baleias, dá vontade de fazer, ou se eu trabalhar na praia, sei lá, estudar o oceano, fazer outras coisas da vida, mas a gente escolheu isso, né? Não ia ter jeito, a gente acabar querendo defender alguma causa e esbarrar em algum problema. Bem, agradeço enormemente, o trabalho foi riquíssimo, não só em informação, aprendizado, mas também em carinho, acolhimento. Né? A gente está falando de psicologia e acolhimento que a gente teve dentro do próprio CRP, né? Para a gente poder desenvolver esse trabalho. E essa foi a nossa entrevista com o Céu Cavalcante, jornal Psicrítica. Até a próxima, pessoal.